Graça, meus irmãos em Cristo, louvado e bendito seja o teu nome. Você de todo o Brasil, você que está me ouvindo, me acompanhando, eu sou teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu já estou há algum tempo, estou aí trazendo palavra de edificação. Palavra da graça. Eu sei que nem todos estão libertos. Há muitas pessoas que talvez por falta de entendimento, talvez se levanta contra nós, dizendo coisas que não está dentro desse livro. Eles não vão dentro desse livro para nos combater. Eles abrem a sua boca e falam aquilo que vem na sua mente, mas isso não nos importa. Eu recebo muito elogio. Agradeço você, meu irmão, minha irmã, que tem inscrito no meu canal, que está me acompanhando, que tem aí aprendido muito, porque eu aprendi e continuo aprendendo, porque eu não sou dono da verdade, a verdade está dentro desse livro. Então você, meu irmão, que pensa como eu, você que já está descontente com essa denominação, com este lugar que você já está há tanto tempo, você talvez está desgostoso com esse homem que se diz que é seu pai na fé, esse homem que diz que te protege, esse homem que diz que é seu pastor, esse homem que diz que é seu pai na fé, esse homem que diz que intercede, passa a noite, as madrugadas intercedendo por você, né? Mas saiba que ele gosta do seu dinheiro. Nada mais do que o seu dinheiro. Porque no dia que você falar que não vai mais frequentar, que você está saindo de lá, você pode ver na mesma hora o semblante dele muda. Ele nunca mais é o mesmo com você. Se ele te encontrar na rua, dentro de um mercado, qualquer lugar, ele vira o rosto, faz de conta que não te vê. Porque na verdade eles não gostam de vocês. Vocês pensam que esses homens chamados líder, esses pastores, esses apóstolos, esses homens bispo, gostam de vocês? Não. Eles gostam do dinheiro que vocês dão lá. Quanto mais dinheiro você dá, mais bem sucedido você é ali dentro. Essa é a verdade. Mas por que você disse isso, irmão Nilson? Eu fui 40 anos, eu fui pastor. Eu sei. Eu conheci tudo. Tudo que você pensar dessa escola, meu irmão, fui expulso. Como diz o meu irmão, eu vim de lá pequenininho. Eu comecei em 77. Saí agora, para a graça. Porque Deus me tirou de dentro desse lugar. Eu vivia sempre descontente, mas eu ia quase com uma obrigação. Eu era praticamente obrigado a estar, dirigir culto, era chamado para ir, culto doméstico, era chamado, preguei até fora do Brasil, preguei nos Estados Unidos, preguei em vários lugares, vários estados aqui, enfim. Mas o que isso me trouxe? Me trouxe apenas experiência. Graças a Deus eu tenho uma grande experiência. Então eu falo com conhecimento e por experiência. E a mensagem que eu tenho para você nesse momento, o título é esse. Porque Paulo só deu a doutrina do cabelo na cidade de Corinto. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo andou por vários lugares da região da Ásia. Ele esteve em Roma, ele esteve até mesmo na Espanha. Ele andou por vários lugares, mas nenhum lugar ele falou sobre a doutrina do cabelo, o ensinamento do cabelo. Porque olhando para a Bíblia, no capítulo 1, isso é, ali no versículo 1, no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa ali a falar
que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Que todo homem que ora a Deus com a cabeça coberta desonra. É uma desonra para o homem. Orar, profetizar, adorar a Deus com a cabeça coberta. E toda mulher que adora a Deus, ora a Deus com a cabeça descoberta, é desonra, está desonrando. Ela tem que ter a cabeça coberta. Então, isso tem trazido uma grande confusão para alguns por falta de entendimento. Eles, por falta de entendimento, muitas vezes nos acusam, porque eles acham que um boné, como eu estou de boné, que minha cabeça está coberta. Eu estou de boné porque eu gosto. Gosto de usar um boné. Eu quero ser diferente dos demais pregadores, que nenhum dos meus companheiros pregam com boné. E eu adaptei esse sistema. Gosto de estar sempre com boné. Eu tenho vários bonés aqui. Eu saio pela rua de boné, estou ali e tal. Sempre gosto de estar de boné. Então eu adaptei. Eu tenho várias mensagens que eu gravei no início sem boné, mas eu me adaptei com boné. Então não adianta, da vez alguém diz, mas por que o irmão Nilson só gosta de pregar de boné? Porque eu gosto. Porque eu poderia pregar sem boné, mas eu prego de boné. Por que eu prego de boné? Porque eu estou imitando quem? O Sérgio Malandro. Não é o Sérgio Malandro que gostava de boné? Então está eu. Quando você vê de chapéu, eu estou imitando o Marcon Jack, que é chapéuzinho branco. Quando você me vê com chapéu preto, que você já me viu em alguma mensagem com chapéu preto, eu estou imitando o Valdir Soriano. É isso aí, meu irmão. Eu não tenho que imitar crente. Eu não tenho nada com o evangelho. Eu sou um cristão. Então eu não tenho que me preocupar, porque eu tenho que andar de paletó e gravata. Paletó e gravata, eu não sou político para estar andando de paletó e gravata. E outra, paletó e gravata foi criado para quê? Quem é que criou? Foi Luís XV, lá na França, no século XVII. Ele criou isso para atrair as mulheres nos bailes, nas festas que eles iam. E hoje os crentes pegaram isso sem saber nem o significado, nem de onde vem isso. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Paulo continua falando que o cabelo do homem e o cabelo da mulher. Quando se fala cabeça coberta, que o homem não deve orar e nem profetizar, adorar a Deus com a cabeça coberta, está desonrando, está falando para o homem. Mas a mulher que com a cabeça descoberta, desonra. Paulo está falando da mulher pelo cabelo. O apóstolo Paulo diz que o cabelo longo para o homem é indecente. É uma coisa que não orna. Mas por que Paulo não deu essa doutrina para os judeus? Porque os judeus não cortavam cabelo, os judeus tinham longos cabelos e longas barbas. Ele deu essa doutrina somente para essa cidade. As mulheres não cortavam seus cabelos. Então Paulo, quando fala do véu, o véu é o próprio cabelo. Então a pessoa tem que entender, você tem que pegar o texto do capítulo 11, desde ali do versículo 3 em diante, você começa a entender o significado. Agora a pessoa, por falta de conhecimento, porque Deus disse em Oséias 4 e 6 que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então o povo não tem conhecimento, pega lá um texto isolado aqui dentro e monta lá uma igreja. Porque aqui na minha igreja eu vou seguir dessa forma. Mas nem sabe o porquê que as pessoas estavam fazendo isso e por que Paulo deu essa doutrina. Paulo deu essa doutrina pelo seguinte: a cidade de Corinto era uma cidade pontuada, uma cidade de muito porto, grandes portos existiam ali. E onde vinha muitos navios, ali encostava ali para descarregar e carregar.
E havia muito homem que viajava talvez meses e meses no navio, e chegava ali, aqueles homens procuravam ali mulheres, e as mulheres aproximaram daquela cidade. Ficava ali, como diz aquela música, né, da secretária da beira do cais. Ela é a secretária da beira do cais. Então, ela vivia como uma secretária na beira do cais pelos pais, mas na verdade ela vivia numa vida de prostituição. Aquela música fala, parece que de José Augusto, me parece que canta essa música. Então, as mulheres, sabendo disso, elas se juntavam ali na cidade de Corinto. Mas os homens não sabiam quem era as prostitutas, as mulheres que, chamada como hoje garota de programa, elas tosquiavam seus cabelos, raspavam praticamente, para mostrar que elas eram uma dessas que os homens podiam chegar e o convidar. E o que estava acontecendo? Que na cidade de Corinto existia uma grande igreja. E muitas dessas mulheres estavam se convertendo e indo para a igreja. Mas chegava na igreja, essas mulheres com os cabelos bem tosquiados, ou praticamente com a cabeça raspada, estava trazendo problema para a igreja de Corinto. Porque os homens olhavam e elas saíam dali de dentro, ali, quando elas iam, quando elas voltavam, elas eram muitas vezes paradas, amarradas por aqueles homens. Porque elas não tinham como fazer, porque elas já tinham, elas viviam nessa prática da prostituição, mas elas resolveram deixar e vir para a igreja. E as mulheres da igreja se sentiam também, assim, muito constrangida por causa disso. E a igreja de Corinto começou a ter problema. Então Paulo escreve uma carta e fala sobre o cabelo. Fala que o homem não pode orar a Deus com a cabeça coberta. O que ele quer dizer com isso? Com longos cabelos, que é feio para o homem, é indecente para o homem ter cabelo comprido, porque Deus fez a diferença entre o homem e a mulher. Você olha para o leão e olha para a leoa. O leão tem uma juba ali, um cabelo ali, uma tal. E a leoa é praticamente sem. Então você sabe identificar um leão e uma leoa. Então o que Deus quer? Que o homem e a mulher sejam identificados, até você olhando no cabelo. As mulheres tinham aqueles longos cabelos. E os homens tosquiavam seus cabelos. Então isso era comum. Então Paulo diz que o homem não deve orar a Deus com a cabeça coberta. E a mulher não deve orar a Deus com a cabeça descoberta. Mas Paulo falava isso sobre o cabelo. Porque o cabelo era o próprio véu. O cabelo foi dado em lugar de véu. E aí ele continua dizendo que a mulher, para que evitasse esse problema, que as mulheres colocassem véu quando entrava na igreja e quando saía da igreja na rua, onde elas estivessem. Se elas fossem na feira livre, andassem pelas ruas, na praça, qualquer lugar, que elas estivessem sempre de véu. Elas estando sempre de véu, com aquele pano na cabeça, ninguém sabia. Então foi para isso que Paulo trouxe essa doutrina para a igreja de Corinto. E lá no versículo 15 ele diz que nós não temos, a igreja de Cristo não tem esses costumes de usar esse pano na cabeça. Não temos esse costume. Porque isso era somente até o cabelo dessas mulheres voltar ao seu normal. Quando o cabelo já cobrisse a nuca da mulher, a mulher parava de usar o véu. Não é como hoje nós vemos aí esse movimento chamado Congregação Cristã do Brasil, que as mulheres entram, colocam ali dentro, só terminou a tira e coloca dentro da bolsa e acabou. Não! Elas usavam direto. Dentro de casa, onde estava sempre coberta até o cabelo crescer. É disso que Paulo está falando. E eu sei que a sua igreja, a sua denominação não te ensina isso. A sua denominação só ensina que você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta, tem que pegar envelope, fazer jejum, consagrar pela igreja, estar ali nos cultos de oração,
participar da tal de Santa Ceia, isso, aquilo outro, apresentar crianças, ser ungido com óleo, aquele monte de boboseira. Mas eles não te ensinam o que você deve aprender. É por isso que você fica tanto tempo com essas revistinhas da escola dominical, não aprende nada, entra na teologia, chega a ser até bacharel em teologia, e não aprende nada. O que você sabe? Nada. Sabe o que peixe faz? Nada. É o que você sabe fazer? Nada. Eu tenho conversado aqui com um professor de teologia. Faço pergunta para eles e não responde. Faço uma pergunta tão simples para eles e eles não me respondem. Por quê? Porque não sabem. Então, a partir de agora, meu irmão, você sabe que Luiz Franciscano, lá em Chicago, Estados Unidos, no século XX, 1907, ele criou numa colônia italiana esse movimento que as mulheres tinham que colocar um véu, tinham que colocar um pano na cabeça. E não sabia ele que isso era usado para ex-prostituta. Aquelas mulheres prostitutas usavam o véu. E ele, por falta de conhecimento, ele pegou isso, ele era contra pastor, ele detestava pastor, por isso ele não aceita a palavra pastor. Dentro dos movimentos deles é ancião e cooperador, e eles não aceitam uma mulher entrar lá dentro sem esse véu, porque o véu para eles é um símbolo tão importante, um símbolo de santidade, e na verdade não é. Na verdade era só para cobrir. Quando as mulheres tosquiavam, raspavam a cabeça para cobrir até o cabelo crescer. Foi para isso que Paulo deu essa doutrina, mas eles, por falta de entendimento, como diz Jesus, 22 de Mateus e 29, errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então eles não conhecem. Então eles trouxeram isso, e este homem, Luiz Franciscano, veio para o Brasil e foi para o Paraná. E lá no Paraná, segundo o que eu li a história, quando foi fundada a Congregação Cristã do Brasil, e foi fundada no mesmo ano a Assembleia de Deus no Belém do Pará, em 1910. As duas começou junto, mas uma num bico com a outra, porque a congregação diz que só é santo quem está dentro da congregação. Só vai para o céu quem está dentro da congregação. Quer dizer que antes da congregação ninguém ia para o céu. Deus esperou até 1910 para poder surgir uma igreja para levar o povo para o céu. Você vê até que ponto chega o ser humano. E essas pessoas que são da congregação dependem de unhas e dentes, que fora da congregação não há salvação. Se eles saem lá de dentro, se eles param de ir, eles não vão a lugar nenhum, porque eles dizem que estão condenados para sempre. Mas eu ouvi agora há poucos dias, num programa chamado Voo da Coruja, uma mulher que tem 4 gerações, ela veio da quarta geração na congregação. E ela falou toda a imundícia que existe dentro da congregação. Porque a congregação é uma igreja fechada, que ela não comunica com ninguém. Ela ali é ela e pronto. Se você for de outra denominação, você é considerado impuro, considerado criatura no meio dele. Mas essa mulher veio por mais ou menos 1 hora, 2 horas mais ou menos de entrevista. Ela falou toda a imundícia que é a Congregação Cristã do Brasil. Não são palavras minhas. Vai lá no programa Voo da Coruja e procura. Você vai ver essa mulher dando entrevista e falando o que é o véu, o que são os anciãos, os poderes que eles acham que eles têm, que eles dizem que Deus fala com eles. Deus não fala com ninguém, meu irmão. Deus não fala com homem nenhum. Deus falava até os profetas. Dos profetas para cá, Deus não fala mais. Porque nós vemos que ali no capítulo 1 de Hebreus, Deus falava conosco não, com aquele povo através de profecia. Mas do seu Filho para cá, Deus fala conosco através dessa palavra.
Deus não precisa estar falando com o homem, não existe esse negócio, porque Deus falou, hoje eu vou buscar uma palavra. Isso não existe buscar palavra, meu irmão. Aquilo é falado, segundo o que ele sente no coração, eles falam aquilo ali e as pessoas acham que está falando com ele. Para alguém vai servir. Então, meu irmão, se você até agora defendia, tinha como a igreja que usa esse véu, que véu é símbolo de santidade, que quando ele sai de lá, eles é obrigado a queimar o véu. Eles não podem mais ficar com esse véu. Ou eles devolvem ou eles queimam. E é um símbolo de santidade para eles. Então saiba você que o apóstolo Paulo deu essa doutrina só por causa da prostituição que existia em Corinto, que as prostitutas estavam começando a frequentar a igreja e era procurada pelos homens. Então Paulo deu essa doutrina para poder, então, evitar que essas mulheres fossem flagradas, fossem ali muitas vezes paradas por esses homens. Foi só para isso e nada mais. Mas o véu não simboliza nada. É apenas um pedaço de pano que serve como qualquer outro pedaço de pano. Não tem sentido nenhum. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, se você não sabia, você fica sabendo que o véu é o próprio cabelo. Paulo termina lá no versículo 15 dizendo assim, você pode pegar desde ali do versículo 1 de 11 até o 15, que a igreja de Cristo não tem esses costumes. Ele fala bem claro, se a igreja de Cristo não tem esse costume, por que então vocês usam isso? Então isso não foi dado. Isso foi dado somente àquele povo de Corinto, por causa das mulheres que tosquiavam os seus cabelos. Paulo deu essa doutrina. E não mais em lugar nenhum foi dado essa doutrina. Meu irmão, fique com esta palavra, eu termino por aqui. Eu quero te agradecer você que tem inscrito no meu canal. Se você não inscreveu, você inscreve, curte a mensagem e graça e paz para todos vocês. Onde você estiver, vai o meu abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye.